Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, eu me chamo Messênia. Eu sou trabalhadora espírita, sou psicoterapeuta holística, eu sou escritora, algumas outras coisas aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela segunda vez, né? Vocês são maravilhosos. E o nosso trabalho hoje é evangelioterapia. Então, eu peguei para falar sobre o orgulho. E peguei do Evangelho. Né? Aí, no Evangelho, existem inúmeras passagens que retratam sobre o orgulho. Mas existe uma que fala mais especificadamente, que está no capítulo 7, que são bem-aventurados, cadê os pobres de espírito? No item 11, o orgulho e a humildade. É um texto de Lacordaire, que foi recebido em Constantina, no ano de 1863. Então, nós estamos em 2015, e que para quem se detiver a ler este texto no Evangelho, vai ver que o texto ainda é atual. E analisando apenas uma interpretação do texto, tá? O orgulho está inserido aonde? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, literalmente, a gente pode tirar que o orgulhoso é um pobre de espírito. Começa assim: venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Qual a próxima interpretação que fazemos? Que o bom caminho não é o do orgulhoso. Que o bom caminho está distante do orgulho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Então, as pessoas que antes viviam na terra e antes eram orgulhosas no corpo físico, foi dada a missão de vir trazer uma mensagem para nós, para que nós possamos aprender alguma coisa com isso e nos melhorarmos. Nessa parte, ele está lembrando sobre o processo de reencarnação e sobre que a vida continua após a vida. E está falando mais uma coisa, que essas pessoas agiram com pobreza de espírito e eram orgulhosos. E isso é muito semelhante também a nós, palestrantes espíritas, né? A gente vem aqui para passar uma mensagem, geralmente serve para nós. A finalidade é o quê? Que todos nós possamos aprender e evoluirmos juntos. As mensagens nos chegam a todo instante e muitas vezes nós imaginamos que essas mensagens estão vindo de espíritos de luz, de espíritos evoluídos. E ele acabou de deixar claro aqui que não é o caso, né? Que ele era um espírito ainda imperfeito, assim como nós palestrantes. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, que estudamos um assunto, que geralmente cabe primeiro para nós, e viemos aqui para debater esse assunto. Pode até ser que algum dos emissores dessas mensagens que a gente recebe, seja as que foram recebidas por Kardec, ou que nós recebemos no dia a dia, tenham já atingido um patamar de evolução mais elevado. Mas a maioria, estamos todos mais ou menos no mesmo caminho. Estamos todos mais ou menos no mesmo degrau. Estamos todos aprendendo juntos. Um ensina um pouquinho, o outro aprende um pouquinho, há uma troca e a gente vai crescendo junto. Né? Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Então, isso quem falou foi Lacordaire. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Por isso que eu falo que quem agradece a oportunidade de estar aqui sou eu. Porque eu estou podendo, de alguma forma, ajudar. Em primeiro lugar a mim, depois a vocês. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível. Façam minhas as palavras de Lacordaire.
Eu sempre tento deixar o mais simples possível o que a gente está estudando do Evangelho. Eu acredito que nós temos que pegar o Evangelho, simplificar, traduzir, minimizar, pegar pontinhos por pontinhos para que nós possamos entendê-lo. E eu não gosto de utilizar palavras difíceis. Eu penso assim, será que se eu for estudar o Evangelho, vier aqui na frente e começar a falar um monte de palavras complicadas, eu não vou estar lançando mão do orgulho? Eu não vou estar querendo dizer que eu sei falar essas palavras mais chiques, mais eruditas? Não vou estar querendo mostrar um pouco de orgulho meu? E os ensinamentos da doutrina, eles precisam ser entendidos por todos nós. Tem muita gente que fala que não gosta de estudar as obras de Kardec porque não consegue entendê-las. Então, daí vem a necessidade de nós interpretarmos, traduzirmos, simplificarmos, utilizarmos sinônimos, puxarmos para o nosso dia a dia, tentarmos entender isso no nosso dia a dia. Até porque a nossa língua portuguesa é um pouquinho complicada, né? Nos dá muitas interpretações. Bom, continuando. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Sou obrigada a repetir, façam minhas as palavras de Lacordaire. Nós que estamos encarnados aqui, e os desencarnados que aqui também se encontram, estamos em provação. Foi isso que ele disse. Tá? E o que significa isso? Nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Esse planeta, ele está evoluindo. Né? Se você for pegar isso, vai estar na classificação dos mundos por Kardec, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos. Tá? Mas, embora o nosso planeta ainda esteja evoluindo, nós ainda estamos vivendo em provas. Tá? Nós vamos chegar ao patamar de regeneração? Vamos, mas isso não acontece com um estalar de dedos. Isso leva um tempo. E para que isso ocorra, todos nós temos que trabalhar juntos para chegar lá. Todos nós temos que evoluir juntos. Vai milhares de anos até que isso ocorra. O que são provas? Eu descobri, gente, recentemente, duas palavras maravilhosas para esclarecer isso. Provas são desafios evolutivos. Olha que lindo! Então, não é mais problema, não é mais dificuldade. Nós temos desafios evolutivos. Não fica mais fácil de enfrentar? São situações em nossas vidas que nos impulsionam para frente, que nós enfrentamos no dia a dia para nós nos trabalharmos e nos melhorarmos como seres humanos. Como fazendo isso? Fazer isso como? Buscando a luz, que ele falou no Evangelho. Como que a gente busca a luz? Isso não significa que nós vamos ignorar os nossos defeitos. Não significa que nós vamos pegar o manto de santo que costuma ficar na porta do centro, vestir e virar santo. Não. Todos nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Todos nós temos qualidades e defeitos, coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Quando ele fala que temos que procurar a luz, significa que temos que cultivar as nossas virtudes e trabalhar as nossas dificuldades. Olha bem, eu estou dizendo dificuldades, eu não estou dizendo defeitos. Porque se nós formos analisar, os nossos defeitos fazem parte desse nosso desafio evolutivo, fazem parte do nosso degrau que a gente tem que subir. Né? As nossas imperfeições são porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E estamos evoluindo dia a dia. Essas dificuldades são sentimentos, emoções, costumes, manias, ações, comportamentos, que conforme nós vamos aprendendo, nós vamos tendo condições de modificar.
condições de nos melhorar. E o maior deles, qual que é? O orgulho. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Aí vocês vão falar assim para mim, mas você não vai discutir o orgulho, por que você está falando de humildade? A humildade é como se fosse um antídoto para o orgulho. Como se o orgulho fosse um vírus e a humildade fosse o remédio que combate esse vírus. Então, para que nós possamos trabalhar o orgulho dentro de nós, nós vamos fazer como? Exercícios diários de humildade. Exercícios para sermos mais humildes. Por que eu falo diário? Porque nós não mudamos da noite para o dia. Então, todos os dias nós temos que dar um passinho. Um dia a gente dá um passinho para frente, no dia seguinte a gente escorrega, no dia seguinte a gente dá 2 passinhos para frente, no quarto dia a gente escorrega, e aí dessa forma nós vamos evoluindo. Eu já falei isso, eu acho que não foi aqui. Nós evoluímos, tem gente que diz que a gente evolui em espiral, e é uma espiral assim, ó, torta. Então nós vamos, subimos e descemos, subimos e descemos, sempre torto, até que a gente consiga realmente chegar lá na frente. Quando nós somos crianças, bebês, nós nos transformamos em adultos da noite para o dia? Não. Isso também não vai acontecer moralmente. Isso precisa ser trabalhado. Então, nós vamos praticar exercícios da nossa virtude, humildade. Eu vou falar disso mais para frente. E os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Isso significa o quê? Que todos os dias são nos dados exemplos da humildade, mas nós ignoramos, nós não seguimos. Quando a gente para pensar nisso, qual que foi o maior exemplo de humildade que a humanidade terrena teve? Vocês podem responder. Jesus, né? Tá lá, gente, claro e evidentemente. Jesus foi nosso maior exemplo de humildade. O exemplo tá aí, é só seguir. Como fazer? Lembra que eu falei, vamos fazer um exercício diário da humildade. Eu vou falar o como daqui a pouco. Como fazer esse exercício? Todos os dias trabalhando os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Só seguir Jesus. Alguém quer um exemplo melhor e mais perfeito? Mais maravilhoso do que esse? Isso significa que eu devo deixar tudo e viver em prol do próximo, à la Chico Xavier? Não. Como eu disse, a natureza não dá saltos, nós também não. Então, nós não evoluímos assim. A Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, para eu evoluir, me livrar do orgulho e começar a praticar a caridade, eu tenho que amar a mim. Eu tenho que aprender a me amar. Porque senão não tem como eu amar ninguém além de mim. Eu não vou conseguir amar o próximo, eu não vou conseguir fazer algo pelo próximo, eu não vou conseguir exercitar humildade se eu não me amar em primeiro lugar. Se seguirmos o exemplo de Jesus, seremos humildes e deixaremos o orgulho de lado. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Eu pergunto, alguém aqui consegue ser caridoso para com o outro sem a humildade? Com certeza, nesse momento, está todo mundo pensando assim, mas eu faço caridade. Porque, eu dou uma cesta básica de vez em quando para alguém, de vez em quando eu ouço aquela minha amiga chata que liga e fica 1h30 falando, de vez em quando eu vou visitar um doente, eu estou fazendo caridade. Mas será que realmente essa caridade tem o valor que ela deveria ter? Ou será que eu estou sendo humilde quando eu faço isso? Ou eu estou fazendo isso pelo meu próprio orgulho? Porque aí eu posso dizer, não, eu sou caridoso.
eu fiz aquele ato de caridade para com aquela pessoa. Será que nós estamos sendo falso humildes? Ou se não, eu me sinto, tô me achando, né? Porque eu fui capaz de fazer aquela caridade. Então, meu orgulho está inflado, está no máximo. Mas eu sou o máximo, porque eu fiz aquela caridade. Então, eu acho que isso não é ser humilde. Será que nós não estamos só usando o manto de santo quando a gente faz isso? Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? A resposta é dada logo em seguida no Evangelho. Não, pois a humildade iguala os homens. Alguém aqui consegue olhar para o lado e dizer, eu sou igual ao meu irmão, eu sou igual a quem está sentado do meu lado? Seja encarnado ou desencarnado? Alguém consegue se comparar e se colocar em pé de igualdade com mais alguém? Ou nós estamos o tempo todo nos sentindo melhores do que os outros? Estamos o tempo todo pensando que eu sou muito melhor do que esse que está do meu lado. Eu sou muito superior a esse que está do meu lado. O que eu costumo pensar? A minha casa é melhor do que a dele. Meu carro é melhor do que o dele. Minha mulher ou meu marido é melhor do que o dele, mais bonito, mais sexy, mais atraente, sei lá o que. O meu filho é melhor do que o dele. Nós queremos o tempo inteiro nos superarmos e estarmos acima de qualquer um que nós convivemos. Quer ver um exemplo? Eu faço palestra melhor que ela. Não duvido, mas assim, entendeu? Será que a gente tem condições morais de olhar ao lado com o coração aberto? A humildade iguala os homens. Nós permitimos que essa igualdade ocorra, que essa igualdade transpareça, que essa igualdade se mostre? Gente, nem na Constituição. Na Constituição Federal está escrito que o primeiro princípio é o quê? Da igualdade, no seu artigo 5º. E ela é logo em seguida excepcionada, ou seja, tem uma exceção. Como é que ela foi ensinada para a gente a igualdade do direito? Ela foi ensinada assim: dar aos seus iguais de acordo com a sua igualdade, aos seus desiguais de acordo com a sua desigualdade. Então já teve uma exceção. Então nem um princípio que deveria reger a nação, ele realmente faz isso. Ele realmente é regra. Então o que dirá na nossa moral? O que dirá em nós, o nosso crescimento pessoal, a nossa visão espiritual? Em algum momento, realmente, a gente consegue se igualar a outra pessoa? Mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Então, assim, o primeiro já era, o segundo já foi também, vamos tentar o terceiro. Alguém aqui consegue se ver como irmão de alguém? Eu não estou falando de laços sanguíneos, tá? Laços terrenos, que está no capítulo 4 do Evangelho, não são laços familiares. Algum de nós somos capazes de nos igualarmos, de nos sentirmos irmãos uns dos outros? Quem de nós consegue enxergar essa pessoa? Olha para o lado, alguém que estiver sentado do seu lado como irmão. Filho do mesmo pai, filho da mesma terra, filho do mesmo planeta. Quantas vezes nós dizemos assim, eu acho que eu estou no lugar errado, acho que eu estou no planeta errado, acho que eu estou no meio das pessoas erradas, porque não tem nada a ver eu com os outros, entendeu? O que você está fazendo com isso? Você está se desigualando. Quem de nós consegue enxergar o outro como uma pessoa importante no processo evolutivo? Piorou, né? Como alguém que possui os mesmos direitos que nós, no mínimo de ser respeitado. Vou dar alguns exemplos, tá? A pessoa chega e escolhe um lugar para ela sentar para assistir a palestra. Aí a pessoa levanta para ir no banheiro. Você viu que aquela pessoa chegou e escolheu aquele lugar. Você aproveita que a pessoa foi no banheiro, você vai lá e senta no lugar dela, porque você achou que o lugar dela está melhor. Você respeitou essa pessoa como irmão?
Você respeitou o direito que ela tinha porque ela chegou primeiro? Vamos lá, exemplo 2. A pessoa pegou a ficha do passe, que é por ficha, né? Ela deixou na mesma cadeira que ela saiu para ir no banheiro. Você chegou depois, você viu que o seu número para tomar o passe é depois do dela. Mas você não quer ficar esperando. Então você vai lá e troca com o dela enquanto ela foi no banheiro, como se ninguém tivesse visto, e passa na frente. Você respeitou essa pessoa como irmão? Respeitou essa pessoa no mínimo? Alguém está pensando em ajudar mutuamente? O que é isso? Reciprocamente. Eu te ajudo, você me ajuda. É uma troca ao mesmo tempo. A gente pensa nisso? Alguém pensa em conduzir qualquer dessas pessoas com as quais a gente convive ao caminho do bem? Geralmente a gente consegue desvirtuar, né? A pessoa vira e fala assim, eu tô indo ao centro. Aí você fala assim, não, vamos fazer um churrasquinho. Certo. Quarta-feira, hoje é dia de, não sei se ainda existe isso, hoje é quartaneja, vamos tomar uma em tal lugar. Mas geralmente a gente trabalha para desvirtuar e não para conduzir ao bem ninguém. Outro assunto legal. A gente tenta ajudar as pessoas ou passar a perna nelas? E essas pessoas que nós estamos desrespeitando o lugar, desrespeitando o dia da pessoa ir ao centro, tentando passar a perna nelas, nós estamos enxergando como nosso irmão? Mais um exemplo da casa espírita. Não, casa de oração eu pus para não falar que é espírita. Isso não acontece no meio espírita, só nas outras religiões, tá? Então a pessoa monta um grupo de trabalho, aí vem a outra e fala assim, eu vim aqui para te ajudar, vou ajudar no seu grupo de trabalho. Só que ao invés dela ajudar, ela começa a desvirtuar todos os frequentadores e trabalhadores para o grupo dela. Mesmo que não caiba na sala dela, mesmo que não caiba no dia dela. Ela quer dizer assim, seu trabalho não serve para nada, o meu é que é importante. Está sendo irmão? Está conduzindo as pessoas ao bem? Está sendo humilde? Está conseguindo ajudar o trabalho do outro a crescer ou você está afundando? Você está sendo orgulhoso com isso? Será? Achando que só o seu trabalho que é válido, só você que sabe, o outro não tem conhecimento. Bom, mesmo sem ter condições, você vai enfiando todo mundo na mesma sala. E dessas pessoas que você está enfiando naquela sala, você está ajudando? Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Então, olha só, nós fazemos de conta que temos qualidades, mas sem a humildade, nós só estamos fazendo de conta. Por que eu estou falando da humildade? Porque é o antídoto ao orgulho. Então, nós fingirmos ter qualidades, mas nós não temos. Como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha que legal. Sou mulher, né? Então, mulher geralmente às vezes tem uns vasinhos assim na perna, né? Especialmente de usar salto, não fazer atividade física correta, fazer exercício suficiente. Então, a gente tem uns vasinhos. Aí, ao invés de eu me amar com os meus vasinhos, ou de eu procurar um médico para ver sobre os vasinhos, ou de eu fazer uma massagem, uma acupuntura, um reiki, sei lá eu o que para tratar desses vasinhos, não, eu vou pôr uma bermuda mais comprida, eu vou pôr uma calça daquelas que vem até o tornozelo, ou eu vou usar calça comprida direto. Eu vou esconder os vasinhos e fazer de conta que eles não existem. Eu vou dar um exemplo do homem. O homem tem um pedaço da perna torta. Ao invés dele procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, ele usa calça comprida. Eu estou escondendo o pedaço da minha perna torta, ninguém está vendo, não existe. Eu sou perfeito. Nós não fazemos isso o tempo inteiro? Está adiantando para alguma coisa? Está adiantando nós escondermos, os vasinhos vão deixar de existir, a perna vai desentortar? E será que nós não sabemos disso? Será que o outro também não sabe?
Porque a gente começa a conviver com as pessoas, as máscaras começam a cair, né? Então, assim, em pouco tempo de convivência, nós somos capazes de ver o orgulho em todo mundo. E todo mundo é capaz de ver o nosso orgulho também. Então, o que acontece? Nós estamos enganando a quem com essas nossas atitudes? O manto de santo. A espiritualidade maior nem se fala, porque eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Os nossos obsessores também nos conhecem melhor do que nós mesmos. Quem que nós estamos enganando? Nós, gente. Só nós. Deu. Ao invés de nós nos amarmos, ao invés de nós tentarmos evoluir, ao invés de nos trabalharmos para isso, para deixarmos esse orgulho de lado, ao invés de nós aceitarmos que nós temos essas dificuldades ou esses desafios evolutivos a seguirem, não, a gente se esconde, a gente se engana, a gente mente para nós mesmos por conta do orgulho. Ao invés de eu perguntar como que o orgulho age na minha vida, como que funciona o meu orgulho, porque o orgulho pode vir por meio da vaidade, que pode ser físico ou intelectual. O orgulho pode vir por meio do melindre. O orgulho pode vir por meio do perfeccionismo, da arrogância, do egoísmo e por aí vai. Todos os defeitos que existem são filhos do orgulho. O orgulho é o pai de todos os males. E aí? Eu estou procurando descobrir qual é a minha forma de orgulho para eu trabalhar? Não, eu estou simplesmente escondendo, fazendo de conta que ela não existe. E me enganando. Nós estamos criando uma ilusão para nós mesmos. Só para gente. Tá? Todos nós sabemos como nós somos. E quando a gente não sabe o suficiente, né? Porque vamos lá, eu não me conheço o suficiente. Então a gente tem cursos de autoconhecimento para isso. Nós temos diversos tipos de terapia para a gente se conhecer, né? Uma infinidade de livros para serem estudados. E concluímos que nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quais de nós somos bons e quais somos ruins. Quais somos mais luz, quais somos mais sombra. Quais de nós temos uma humildade nascente e quais temos um orgulho crescente. Nós somos capazes de ver tudo isso. Mas a gente continua se enganando. Aí eu pergunto, por quê? Para quê? Viver numa ilusão. Porque nós temos que abraçar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Nós temos que abraçar o nosso orgulho, abraçar esse nosso lado sombra para que a gente possa começar a crescer e nos melhorarmos. Para nós sermos felizes. Porque essa ilusão só traz infelicidade. E eu pergunto, até quando nós vamos boicotar a nossa felicidade? Até quando nós seremos infelizes? Porque nós não estamos aqui para sofrer, diferentemente do que muitos dizem. Isso é uma ilusão. Nós estamos aqui para sermos felizes. Agora, o que traz essa felicidade? É tudo isso que eu falei. É nós trabalharmos para sermos homens novos. Quando eu falo homem, eu estou falando humanidade. Evidentemente que nós mulheres estamos no meio, tá, gente? Mas precisamos nos amarmos para isso. Se nós não nos amarmos, não tem condições da gente fazer nada disso. Só assim nós seremos felizes. Só assim nós seremos capazes de trabalhar a humildade dia a dia e de ir diminuindo o orgulho dia a dia. Mesmo num planeta de provas e expiações. Aí ele continua. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. Então, ele volta a dar o exemplo de Jesus. E mesmo que a gente queira ser mais do que o outro, tá? Nós vamos fazer o quê? Eu quero ser mais do que o outro. Não adianta, não consigo controlar isso em mim. Então, eu vou me diminuir.
Porque só eu me diminuindo, eu vou poder ser mais do que o outro. É uma contradição isso, teoricamente. Mas se você analisar na prática, nós vamos diminuir a nossa arrogância, nós vamos diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vontade de passar a perna no outro. E com isso nós estamos crescendo e sendo realmente superiores ao outro que ainda não conseguiu fazer isso. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito de lembrar, que fala o quê? Se o malandro soubesse os benefícios que trazem a caridade, ele faria caridade pela pura malandragem. Mais ou menos assim com a gente. Se eu quero ser superior ao outro, então eu vou me trabalhar e trabalhar o meu orgulho, e trabalhar os meus desafios evolutivos, e trabalhar as minhas dificuldades, aí eu realmente vou crescer mais do que o outro que não está trabalhando nada disso. Vamos lá. Qual que é a principal virtude que ninguém tem, gente? Ou quase ninguém tem? É a humildade. Então, quer dizer, eu vou fazer o quê? Trabalhar a humildade em mim. Né? Eu vou tentar ser mais sincera, tanto comigo quanto com os outros. Eu vou tentar julgar menos, aceitar mais, amar mais. Entender que não é a roupa que faz a pessoa. Né? O que ele falou, ele vai falar daqui a pouco, eu vou ler um trecho. Sobre as vestes. As vestes não significam nada. O carro que a pessoa dirige não significa nada. A casa que a pessoa tem não significa nada. O emprego que a pessoa tem não significa nada. A capacidade aquisitiva da pessoa não significa nada. Nesse patamar entre eu ser melhor ou não que o outro, o que vale é o que a gente traz aqui dentro. Nós não vamos levar daqui o carro, a casa, a roupa. Nós não vamos levar nada daqui. O que nós vamos levar? O que nós aprendemos e construímos aqui dentro. Só isso. Às vezes a gente se mata de trabalhar, a gente se mata de economizar. Nós chegamos a ser miseráveis, porque nós queremos crescer financeiramente. Nós deixamos de ser felizes. Nós deixamos as coisas boas da vida passar. Nós deixamos familiares nossos de lado. Filhos, amigos. Nós deixamos relacionamentos amorosos. É o que a gente mais deixa pelo orgulho. Né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Só uma lembrança. A gente não fala que a gente não deve julgar um livro pela capa? Pois nós não devemos julgar a pessoa pelo que ela está vestindo, pelo carro que ela está dirigindo, pela casa que ela tem. O carro pode ser alugado, pode ser financiado em 500 parcelas, entendeu? A casa pode ser alugada e a pessoa não está pagando o aluguel. Então, às vezes nós estamos dando valor a coisas que não existem, que é uma ilusão que foi criada. Nós estamos dando valor a uma pessoa que não existe, porque aquela pessoa vive de mentira. E o que o orgulhoso faz? O orgulho faz com que todos nós fiquemos estagnados no processo evolutivo. Todos nós fiquemos parados no processo evolutivo, especialmente no passado. A gente fica rememorando o passado e sofrendo pelo orgulho ferido. Eu falei do relacionamento amoroso. Eu amo o fulano, mas o fulano me traiu. Eu não posso perdoar. Quem que não te deixa perdoar? O orgulho. Eu amo a fulana, mas os meus amigos não gostam dela. O que eles vão pensar se eles me virem com ela? Quem que não te deixa ser feliz com a mulher que você ama? O orgulho. Eu amo a outra pessoa, mas ela me fez tal coisa e como que eu vou fazer? O que as pessoas vão pensar se eu estiver com ela achando que ela me fez tal coisa? Quem que está mandando? O orgulho. É o que eu falei, deixamos de conviver com nossos familiares, colegas de trabalho, companheiros de casa de oração, amigos verdadeiros, amor verdadeiro. Por conta do quê? Por conta do orgulho. Por conta do orgulho, nós deixamos de frequentar uma religião que nos faz bem.
Nós deixamos de fazer uma atividade física que nos deixa bem, uma terapia que nos auxilia. Tudo por quê? Por conta do orgulho. E ai de alguém, em algum desses lugares, se falar alguma coisa que eu imagino que foi para mim, aí que eu não volto mesmo, né? Porque aí vem o melindre, que é filho do orgulho. A pessoa me ofendeu terrivelmente, eu não posso superar isso. Quem tá dizendo, quem tá mandando? O orgulho. Às vezes a pessoa não falou para você, às vezes a pessoa não tentou te atingir. Às vezes você chegar na pessoa e falar assim, fulano, você falou isso, eu não me senti bem com o que você falou. A pessoa vai, às vezes nem percebeu. A pessoa vai virar para você e vai falar assim, olha, você me desculpa, eu não tive essa intenção. Quem que tá mandando mais alto na nossa vida todos os dias? O orgulho. Estamos no carro, tentando sair. Aí a pessoa fecha a gente. Aí a gente sai correndo na frente e fecha o outro. Ao invés da gente relevar o que aconteceu e seguir a nossa vida. Estamos no ônibus. A gente não olha para a cara do motorista, não olha para a cara do cobrador. E se descuidar, ainda dá uma cacetada de resposta se alguém falar alguma coisa. Quem que tá mandando na nossa vida, gente? Só o orgulho. Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem miseravelmente em questões emocionais, que vivem em frangalhos por conta de quem? Por conta do orgulho. Se a gente deixasse esse orgulho de lado, talvez a gente ia encontrar aquele amor que faz o nosso coração bater mais forte. Talvez a gente ia reatar amizade com aquele familiar que a gente não gosta. Talvez a gente pudesse viver bem. Tem até uma historinha legal que eu não vou contar aqui por causa do tempo, sobre um carpinteiro que foi contratado para construir um muro entre as casas e, na verdade, construiu a ponte. E aí os irmãos se reconciliaram. Gente, olha aí, o orgulho tomando conta de tudo de novo. E por que nós seguimos esse orgulho? Por conta de uma sociedade hipócrita. Por conta de uma sociedade mentirosa. Porque tá todo mundo vivendo uma mentira. E nós entramos nessa egrégora de mentira e deixamos o orgulho tomar conta. Nós entramos nessa egrégora de falsidade e deixamos o orgulho tomar conta. E nós só vamos alimentando isso. Nós só vamos alimentando esse mundo que, na verdade, não existe. Né? Que se a gente for pegar cada um, nós vamos ver que não tem nada a ver. É o que ele fala aqui. Eu quero até pegar e ler um pedacinho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Então eu já falei um pouquinho da questão do ter. Ele está demonstrando aqui que não é por aí. E aí, ó, eu vou só lembrar o seguinte, porque não vai dar tempo, eu acho que eu me empolguei. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. O que acontece quando alguém perde dinheiro? A primeira coisa é a revolta contra Deus, a segunda é deixar de frequentar a religião, a terceira é a revolta é descontar na família. A quarta é nos amigos. E ninguém entende que aquilo aconteceu porque nós tínhamos algo a aprender. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio, não pensais em milhares de irmãos teus iguais a ti estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos revoltar, né? O máximo que a gente consegue é dar uma esmolinha e falar que nós somos totalmente diferentes. É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? Volta-te humildemente para ti mesmo. Então eu convido todos nós a voltarmos humildemente para a nossa essência, para nos olharmos como somos,
olharmos para dentro de nós, lançar, enfim, os olhos sobre as realidades das coisas deste mundo, sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. E aí eu pergunto, eu deixo, vamos olhar para a gente, vamos trabalhar essa questão do nosso orgulho, como? Com exercícios diários de humildade, porque só assim seremos grandes. E só assim teremos a verdadeira felicidade. Lembrando que todos nós estamos aqui para sermos felizes. E para isso nós temos que deixar o nosso orgulho de lado. E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Porque afinal de contas deu em cima o horário.